Sincretismo religioso é a mistura de dois ou mais sistemas de crenças religiosas. Envolve a fusão de rituais, divindades e práticas. Essa fusão cria novas expressões religiosas. O sincretismo geralmente ocorre em sociedades com diversas influências religiosas. Pode ser um processo natural de intercâmbio cultural e adaptação. O sincretismo reflete o desejo humano de encontrar significado e conexão. As pessoas podem adotar elementos de diferentes religiões para enriquecer suas próprias crenças. Às vezes, o sincretismo resulta de pressões políticas ou sociais. Grupos dominantes podem impor suas crenças, levando à fusão de tradições religiosas. Um exemplo é a incorporação de divindades locais ao panteão do Império Romano. Essa estratégia visava unificar seu vasto império sob uma única estrutura religiosa. No entanto, o sincretismo também pode ser uma forma de resistência. Grupos oprimidos podem preservar suas crenças misturando-as com a religião dominante. As consequências do sincretismo são complexas e multifacetadas. Pode fomentar a tolerância e a compreensão religiosa. No entanto, também pode levar a tensões e conflitos, principalmente quando ameaça a identidade de distintas tradições religiosas. O Brasil oferece um estudo de caso fascinante sobre sincretismo religioso. Sua história de colonização e escravidão reuniu práticas religiosas africanas, indígenas e europeias. Essa convergência deu origem a religiões sincréticas únicas e vibrantes, como o candomblé e a umbanda. O candomblé, por exemplo, mistura elementos da espiritualidade iorubá da África Ocidental com o catolicismo. A umbanda incorpora elementos do espiritismo, kardecismo, uma ideologia focada na comunicação com os espíritos. Essa fusão de tradições demonstra a fluidez das fronteiras religiosas no Brasil. O sincretismo permitiu que os africanos escravizados preservassem sua herança cultural e espiritual. Eles disfarçaram suas divindades como santos católicos, permitindo que praticassem suas crenças sob o disfarce do cristianismo. Essa mistura de tradições criou uma rica paisagem espiritual no Brasil. No entanto, também gerou debates sobre apropriação cultural e a preservação da pureza religiosa. Alguns argumentam que o sincretismo dilui as tradições originais e distorce seu verdadeiro significado. Outros o veem como um testemunho da resiliência das culturas marginalizadas e sua capacidade de se adaptar e prosperar em novos ambientes. A experiência brasileira destaca as complexidades do sincretismo e seu impacto na identidade religiosa. Ao longo da história, o sincretismo frequentemente serviu como uma ferramenta para adaptação e resistência cultural. Quando diferentes culturas interagem, as práticas e crenças religiosas inevitavelmente se cruzam. Essa interação pode levar à adoção de elementos de uma tradição para outra. Para grupos marginalizados que enfrentam opressão, o sincretismo pode ser uma forma de manter sua identidade cultural. Ao incorporar elementos da religião dominante à sua, eles podiam praticar suas crenças sem atrair atenção indevida. Dessa forma, o sincretismo se torna um ato de resistência, uma forma de preservar o patrimônio cultural diante da adversidade. Um exemplo disso é a mistura de práticas budistas com crenças indígenas no Sudeste Asiático. Essa fusão permitiu que o budismo se enraizasse em novos contextos culturais. Proporcionou uma sensação de continuidade e familiaridade para aqueles que adotaram a nova fé. O sincretismo, nesses casos, não é simplesmente uma questão de mistura religiosa, mas um processo complexo de negociação cultural e sobrevivência. Destaca a adaptabilidade das tradições religiosas e sua capacidade de evoluir em resposta a mudanças nas paisagens sociais e políticas. Seção 4. O impacto cultural e social do sincretismo. O sincretismo teve um profundo impacto nas culturas e sociedades em todo o mundo. Ao combinar diferentes sistemas de crenças,
Ele promove o intercâmbio cultural e a compreensão. Rompe fronteiras religiosas rígidas e promove a tolerância para diferentes maneiras de vivenciar o divino. Isso pode levar a uma maior coesão e harmonia social. No entanto, o sincretismo também pode criar tensões sociais. Quando diferentes grupos religiosos fundem suas práticas, isso pode confundir as linhas de identidade religiosa. Essa indefinição pode levar à confusão e até mesmo a conflitos, principalmente quando certos grupos sentem que suas tradições estão sendo diluídas ou apropriadas. O desafio está em encontrar um equilíbrio entre respeitar a integridade de diferentes tradições religiosas e reconhecer a fluidez dos sistemas de crenças. O diálogo aberto e o respeito mútuo são essenciais para navegar por essas complexidades. O sincretismo nos lembra que as tradições religiosas não são entidades estáticas, mas expressões vivas da espiritualidade humana que evoluem continuamente em resposta às mudanças nas paisagens sociais e culturais. Seção 5. Controvérsias e desafios. Pureza versus adaptação. O sincretismo continua a gerar controvérsia e debate no mundo moderno. Alguns grupos religiosos enfatizam a preservação de suas tradições em sua forma original. Eles veem o sincretismo como uma diluição ou corrupção de sua fé. Eles argumentam que misturar diferentes crenças compromete a integridade de cada tradição. Outros abraçam o sincretismo como uma expressão natural e até positiva da diversidade religiosa. Eles o veem como um testemunho da adaptabilidade e resiliência das tradições religiosas. Eles acreditam que a religião não deve ser estática, mas deve evoluir para atender às necessidades dos tempos que mudam. Essa tensão entre preservar a pureza e abraçar a adaptação está no cerne do debate em torno do sincretismo. Não há respostas fáceis, e o equilíbrio entre essas perspectivas varia entre culturas e contextos. Em última análise, a chave está em promover o respeito por diversas expressões religiosas, enquanto se engaja em um diálogo aberto e honesto sobre os desafios e oportunidades que o sincretismo apresenta. Seção 6. Preservando tradições. Abraçando a diversidade. Em um mundo marcado pela crescente globalização e pluralismo religioso, navegar pelas complexidades do sincretismo é fundamental. Embora reconhecendo as preocupações sobre a preservação da identidade distinta das tradições religiosas, é igualmente crucial reconhecer o valor do diálogo e da compreensão interreligiosos. Preservar as tradições não requer necessariamente isolamento ou rejeição de outros sistemas de crenças. Em vez disso, exige uma abordagem matizada que honra a evolução do pensamento e da prática religiosa. Abraçar a diversidade enriquece nossa compreensão do divino e promove um mundo mais compassivo e interconectado. O desafio está em promover um ambiente de respeito mútuo e mentalidade aberta. Requer que nos envolvamos em conversas significativas sobre nossas diferenças e que reconheçamos a humanidade compartilhada que nos une. Ao abordar o sincretismo com sensibilidade e disposição para aprender uns com os outros, podemos criar um mundo onde a diversidade religiosa não seja uma fonte de divisão, mas um catalisador para maior compreensão e harmonia.